A natureza da sua realidade pessoal. Capítulo 6. As crenças e suas estruturas de poder. Nesse capítulo, o 7 traz pela primeira vez o caso de onde ele coloca um caso que ele usa em muitos outros livros dele como exemplo, que foi uma pessoa que apareceu pedindo ajuda a Jane e que tinha um forte quadro de esquizofrenia. Vocês podem ver que quando a gente vai estudando o material do SET, a forma incrível que ele tem de colocar a nossa cocriação, né, a nossa realidade manifestada como sendo resultado das nossas crenças, ele usa muito o exemplo da esquizofrenia, do que acontece quando as crenças criam conflitos entre si e aí passam a manifestar realidades totalmente diferentes, porque é como se uma brigasse com a outra. E aí ele tem umas pequenas pinceladas aqui nesse capítulo que eu acho que são fundamentais se a gente pegar as entrelinhas, né, do que ele está querendo nos dizer. Então vamos lá. As crenças e suas estruturas de poder. Muito literalmente, você vive no corpo de suas crenças. Vamos pensar muito bem nessa frase e usar ela como uma base muito importante. Nós vivemos em um corpo que é resultado das nossas crenças. Então não é o contrário, tá? Não é o estado do nosso corpo físico que vai nos proporcionar um estado emocional, um estado de sentir. É o contrário. Nós vivemos, o nosso corpo físico é resultado do pacote de crenças que nós guardamos e que nós alimentamos dentro da nossa mente, né? Então é o processo mental que cria toda a nossa experiência física. Você percebe por meio do corpo de suas crenças. Olha que legal isso. Eu sei que parece pequeno, mas são frases que mexem muito com a gente. Você percebe, ou seja, eu vejo a realidade, eu sinto a realidade, eu vivo a realidade através do corpo das minhas crenças. Então, quando eu olho para o meu corpo físico, e aqui eu não vou falar num sentido estético, tá, pessoal? Porque isso é importante, que nós nos sentimos bem, claro, mas isso é pequeno. Quando eu olho para o meu corpo físico, eu consigo enxergar o padrão mental que eu estou vibrando, o padrão mental que eu estou cultivando dentro de mim. Então, se eu estou pesada, se eu estou me sentindo sem energia, se qualquer movimento que eu faço eu já fico super cansada, quais são as crenças velhas que precisam ir embora? Por que eu estou sobrecarregando o meu corpo físico com um padrão de pensamento que já não cabe mais para mim? Então, eu tenho uma noite de sono super gostosa, eu durmo bem e tal, mas eu acordo pesada, eu acordo me sentindo mal. E esse mal-estar, ele continua ao longo do dia. Qualquer coisinha que eu faço, eu já fico cansada. Quais são as crenças que eu já reconheci, que eu preciso ressignificá-las? Então, o meu corpo físico, ele me dá a oportunidade de olhar para esse processo e de identificar o quanto eu preciso mexer aqui dentro, mexer nas minhas ideias, mexer nas minhas crenças, para que esse corpo físico seja leve. Quando esse corpo físico for leve, quando for confortável eu acordar e eu estar dentro de mim mesma, eu vou estar percebendo que eu estou fazendo um bom trabalho em relação às minhas crenças, em relação a mim mesma, e isso está me trazendo um conforto de ser o meu ser, de ser esse conjunto de ideias manifestadas. Então são pequenas frases que quando a gente escuta, quando a gente ouve com a intenção de entender né, a nossa verdade, a nossa realidade, essas pequenas frases elas vão fazendo um sentido muito maior do que quando a gente lê a primeira vez, por exemplo, né? Então, quanto mais aberto a gente tiver esse processo, mais a gente vai pegando as entrelinhas desse material tão maravilhoso que o site nos deixa. Suas crenças podem aumentar sua visão ou diminuí-la. Elas podem aumentar ou diminuir sua audição ou qualquer função sensorial. A nossa percepção, todas as nossas funções sensoriais, elas vão agir e elas vão trazer resultado de acordo com as nossas crenças.
Então, o 7 ele fala assim: se você tem a crença, a tal da crença da idade, a tal da crença do envelhecimento, você pode ter acreditado em um momento que quando você for ficar velho, talvez porque com seu pai foi assim, com seu avô foi assim, você vai perder a audição, por exemplo. E aí você vai chegando numa idade que você já condicionou isso para você. Então você chega naquela casa de idade que você considera que você já está envelhecendo e você passa a ir perdendo gradualmente a sua audição, por exemplo, a sua visão também. Tudo que a gente acreditar, pessoal, que é uma consequência da idade, ela vai se manifestar no momento em que você estiver dentro daquela idade que você considera já velho, por exemplo. Então eu fiz 60 anos. E aí eu tenho todas essas crenças de que o meu corpo vai perdendo a vitalidade, a mobilidade com o passar dos anos. Então eu cheguei na casa de 60 anos, eu já vou ter um corpo que vai responder a essas crenças. Então eu já não vou mais conseguir fazer exercícios como eu fazia antes. Eu já não vou mais conseguir ter a mobilidade que eu tinha antes. Eu vou passar a não escutar tão bem como antes, não enxergar tão bem como antes. É engraçado que eu resisto muito a usar óculos. Eu falei, não, eu não vou, eu tenho todo um material e eu não vou colocar óculos. Então eu fico assim, brigando com o grau, sabe? Até ele ficar perfeito, porque eu sei que esse é um processo mental meu. Então vem melhorando. Já tive fases que eu precisava muito mais de óculos porque eu sentia na hora de dirigir, na hora de principalmente de dirigir à noite. Eu falei, não, eu não vou me render. E aí você vai trabalhando as crenças, né? Por que eu tô com medo do futuro? O que eu tô ansiosa, né? O que eu tô achando que pode acontecer comigo que não tô querendo enxergar? O que eu achei, o que fez sentido para mim. Mas nesse período eu fui algumas vezes no oftalmo e aí eu escutei uma coisa muito engraçada, que é assim, ai, mas ó, eu tava para fazer 40 anos, mas você não tá com 40 anos ainda? Não, então o óculos de perto você ainda não precisa. Mas olha, daqui a pouco você vai fazer 40 anos, você já vem pra gente já fazer o óculos de perto. E eu, gente, e eu pensando na minha cabeça, né, cancelado, aí o professor, cancelado, cancelado. Eu falei, gente, como a gente se condiciona, né? As regras que a gente cria pra gente mesmo. Então, nossa, ai, já tô com 60 e poucos anos, ai, já não tô escutando porque meu avô não escutava, o meu pai não escutava, a minha mãe não escutava. Então, assim, o seu corpo, ele vai, os seus sentidos vitais, eles vão responder ao que você chama de real. Então, se é real para você, eles vão responder dessa forma. Pô, Fernanda, mas então não é justo. Se a gente tem uma centelha e a gente quer deixar essa centelha guiar a nossa vida, eu não precisaria estar manifestando tudo isso. E aí vocês vão ver que legal. Mais uma frase incrível que ele coloca que quando eu estava lendo aqui, eu falei, nossa, faz todo sentido. Então vamos lá. Se, por exemplo, você acredita que depois de um certo tempo de vida, sua audição vai diminuir, então isso vai acontecer. Você começará a usar essa faculdade cada vez menos, transferindo inconscientemente sua atenção para outros sentidos, a fim de compensar, dependendo cada vez menos de seus ouvidos até que as próprias funções se atrofiem. As funções neste particular são hábitos, então nesse caso particular são hábitos. Então já é um padrão que eu criei para mim mesmo, é uma realidade. Então eu vou criar o hábito de escutar cada vez menos, porque eu tenho essa crença dentro de mim. Você simplesmente se esquece de como ouvir adequadamente seguindo a sua crença. Não é que em uma realidade, fisicamente, o meu ouvido está perdendo a condição de ouvir. Não, eu estou criando um hábito inconsciente que ele vai fazer com que eu escute cada vez menos. E aí o meu sistema auditivo ele vai esquecendo de agir como ele deve agir. Vocês lembram que a gente já vem aprendendo que o corpo ele responde a um impulso natural de vitalidade, de expansão e de melhoria sempre? A gente corta esse processo e a gente coloca nesse processo a reação referente à crença que a gente está alimentando. Então, por exemplo, o que é o natural? O natural é a gente sempre ouvir bem.
é a gente ter sempre uma audição perfeita. Se a gente deixar o nosso sistema corporal natural agir da melhor forma, não colocando crenças e não interferindo em relação ao nosso processo físico natural. Quando a gente coloca crenças e a gente cria padrões e essas crenças viram hábitos nossos, o nosso corpo físico vai começar a manifestar o que a gente vem cultivando. Então a gente esquece de ouvir. As células esquecem de produzir perfeitamente, criando doenças dentro do nosso corpo físico, que são simplesmente resultado das nossas crenças. As funções... você simplesmente se esquece de como ouvir adequadamente seguindo sua crença. Todas as pequenas manipulações necessárias para ouvir são inconscientemente reprimidas. A deteriorização física, então, realmente acontece, mas ela ocorre depois e não primeiro. Não é que eu vou ter aquela dificuldade física e vou criar um padrão emocional frente àquela doença ou aquela dificuldade física que eu criei para mim. Não. A dificuldade física, a limitação, a crença na doença, ela começa primeiro na nossa mente, depois ela vem para o corpo físico. Porque o corpo físico é resultado das nossas crenças. Você precisa entender, repito, que suas ideias e pensamentos não existem como fantasmas ou sombras, imagens sem substâncias. Muito pelo contrário, não é vazio. Ela não é palpável, mas ela é cheia de consciência. Elas são realidades eletromagnéticas que afetam o seu bem-estar físico, sendo automaticamente traduzidos para a sua carne e sua experiência por seu sistema nervoso, ou seja, nossas sombras, nossos medos, nossos pensamentos, nossas crenças. São energias eletromagnéticas, são, melhor ainda, consciências eletromagnéticas que sabem quem são porque ela obedece à intenção da qual elas foram criadas. Tenho crença na velhice. Quando eu chegar a 60 anos, eu vou passar a escutar menos. Isso é uma crença, ela tem consciência. Então ela vai fazer isso acontecer, porque ela foi criada com essa intenção. Então ela precisa que se manifeste aquela intenção da qual ela foi criada, e isso vai ser manifestado enquanto isso não for ressignificado, para que ela, dentro da consciência eletromagnética dela, se sinta viva. E por ser eletromagnética, ela vai fazer com que essa realidade aconteça de fato, porque ela estará sendo alimentada, ela vai encontrar outras energias que são eletromagnéticas também e que também que também falam da mesma linguagem dela, e elas vão ter uma afinidade entre si e elas vão então se juntar para criar aquela realidade da qual elas foram intencionalmente criadas para ser. Olha que interessante. As ideias e crenças alimentam a si próprias. Existe nela um ímpeto de crescimento, de desenvolvimento e de realização. A gente não aprende que o todo e que tudo que tem consciência quer a sua expansão constantemente? É a nossa intenção, e nós, como co-criadores, temos o poder de dar a intenção para essa energia. Coloquei uma crença negativa, acreditei na velhice, eu vou pegar essa energia maravilhosa do universo e vou potencializá-la para que ela crie uma situação de acordo com o que eu estou chamando ser real para mim. Então eu pego toda essa energia e na minha crença é o quê? O meu avô não escutava mais, meu pai não escuta legal quando ele começou a envelhecer. Então eu, quando começar a envelhecer, não vou escutar também. Primeiro, eu estou acreditando na velhice, que é algo que não existe. Estou acreditando na minha limitação e estou colocando dentro dessa base a crença de que eu não vou escutar a partir dos meus 60 anos. E aí é isso que eu começo a fazer. Porque isso são ideias que eu alimento e essas ideias têm consciência de si mesmas, elas querem continuar vivas, elas querem ter a sensação de que elas estão se expandindo também, e eu vou manifestar isso no meu corpo físico, que é o pacote manifestado dessas crenças. A mente consciente, aqui vem uma chave incrível, pessoal. A mente consciente. A mente que a gente acha que tem consciência. Essa mente aqui que faz a gente perceber o mundo físico. Repito, a mente consciente tenta conseguir integridade e unidade geral, colocando suas crenças em algum tipo de sistema consistente.
Ou seja, a mente consciente, ela só está aqui para obedecer o padrão que a gente está dando. Então, por exemplo, ela é o motor do carro, tá? Ela precisa fazer tudo isso funcionar. Então, ela recebe as crenças que a gente, de um estado mental, emocional, a gente cria, nós como consciências, criamos crenças, tá? É isso que a gente cria ideias a partir de nós mesmos. E aí, essas ideias, elas vêm se concentrar em uma mente consciente que vai pegar todas essas ideias, que ela não vai distinguir se são certas ou se são erradas. Não é o papel dela, não é o papel da mente consciente. A mente consciente, ela só vai receber essas ideias e ela vai fazer aquilo acontecer. Então, ela vai criar uma forma de que essas crenças se alimentem e criem a vida de si próprio. Se vai nos trazer sofrimento, se vai nos trazer alegria, ela não sabe, ela vai fazer aquilo acontecer. A gente que tem que ter a percepção do que a gente está criando para a gente mesmo e reformular essas ideias para que essa mente consciente pegue novamente um pacote novo, por exemplo, crie um padrão desse pacote, que vai ser um padrão de comportamento mental, emocional, psíquico nosso, que vai vir a se manifestar em nossa vida física. Então, olha como faz todo sentido que a nossa chave de felicidade está em estar no fato da gente entender as nossas crenças. É isso que cria. E a gente que tem que ter essa responsabilidade, porque não existe uma força em nós, independente do que a gente pensa, que vai reformular isso pra gente. Se a gente não colocar intenção consciente em mudar tudo isso. Aí a gente deixa o processo natural acontecer, porque aí a nossa mente consciente, ela vai pegar esse pacote, ela vai ajustar isso, o nosso corpo físico vai receber essa intenção e vai manifestar de acordo com as nossas novas crenças. Quando crenças opostas e diretamente contraditórias são mantidas por um período de tempo e pouco é feito para reconciliá-las, inicia-se uma batalha dentro da própria mente consciente. Então aqui ele começa a pincelar para a gente o problema da esquizofrenia, como eu falei. Não só da esquizofrenia, quando chega nesse quadro, já está lá em cima, né? Mas eu digo o quanto de crenças conflitantes a gente tem. Então, quero ser feliz, quero ser próspera. Ai, mas ganhar dinheiro é difícil, dinheiro e espiritualidade não podem conversar. Eu sei que já tá manjada essas crenças, mas é pra gente usar aqui de exemplo, né? Então, a gente vai criar crenças conflitantes, ideias que dentro da gente se conflitam. Então, a gente não consegue se sentir bem dentro da gente. Porque, de um lado, eu tenho ideias positivas que são eletromagnéticas e atraíram, se agruparam e querem expandir. De outro lado, eu tenho crenças conflitantes que também se agruparam e também querem expandir. E a minha mente consciente fica assim, meu Deus, Fernanda, o que eu faço? É para criar do bom, é para criar do ruim? Você tá me mandando você tá me alimentando com isso, mas eu não tô sabendo que caminho que eu vou ter aqui. Ela tá confusa, ela vai ter um piripáquio. E aí o corpo físico vai responder isso e vai ter um piripáquio também. Então a gente tem que saber enxergar os padrões de crenças que a gente tem. Não estou bem dentro de mim, então eu tenho que olhar. Eu estou com crenças conflitantes em relação à realidade. E que bom se você chegou a esse ponto por exemplo, não se lançar definitivamente a um estado depressivo. Você não quer ser depressivo. E se tem algo dentro de você que está falando, olha, reaja, é porque de um outro lado, em um outro momento, você manteve sim crenças positivas em relação a você mesmo. E agora você está nesse processo de conflitar dentro de si. Então pega essa força que ela é sua, pega essa intenção que só pode ser sua e reformule. Então ele exemplifica isso. E agora ele começa a pincelar o caso do Augustus I e Augusto II. Quem já leu esse livro sabe como ele coloca isso, que foi esse rapaz que chegou pedindo ajuda a Jane e que ele criou dois personagens de si mesmo. Um, se eu não me engano, era um valentão, o outro vinha de um extraterrestre muito sábio e nada, né, nada além de um pacote de crenças conflitantes que ele não conseguia identificar, e aí depois ele simplifica os problemas lá na infância, o quanto ele precisava, o quanto ele tinha medo de enfrentar a vida, então ele precisava que viesse o fortão para enfrentar por ele e tal. Tudo são crenças.
Como são as crenças da mente consciente que regulam os movimentos involuntários do corpo e todo o sistema físico, as crenças contraditórias, obviamente, estabelecem reações e desequilíbrios físicos. Se eu me afundar em um processo de manter em mim apenas crenças conflitantes, aí eu vou deixar que esse conflito se manifeste fisicamente. E o que esse conflito vai me trazer? Vai me trazer doenças, vai me trazer estados mentais que beiram a loucura, ou que até efetivam a loucura em si, se eu não trabalhar isso. Por outro lado, se eu perceber essa indisposição do meu corpo físico, e fizer o contrário, né, o caminho contrário, eu perceber a indisposição no corpo físico e for esperto o suficiente para voltar para a minha mente, eu consigo reformular essas crenças e depois de um tempo, quando isso virar um padrão para mim, elas começam a se manifestar na forma que a gente quer se manifestar. Eu comecei a entender como nós somos compostos. Eu já falei isso em alguns vídeos, usando a imagem de um violão. É meio bobo isso, mas de uma forma simples me fez sentido. Cada corda é um padrão de crença que está agrupada em si mesmo. E essas cordas, elas precisam estar alinhadas, porque senão vira bagunça, a gente não consegue manifestar o que a gente quer. Porque ainda existem cordas que estão vibrando em base com crenças erradas, que foram criadas em oposição ao que a gente realmente quer manifestar na nossa vida. Porque elas são crenças que acreditam no pecado, que acreditam na escassez, que acreditam na dificuldade. Então essas cordas, elas precisam estar afinadas, elas precisam estar coerentes entre si, para que a gente consiga mudar o padrão e manifestar um som harmonioso, que vai refletir uma vida harmoniosa para dentro de nós. E isso faz sentido também quando, por exemplo, estudantes do professor Hélio Couto, quando ele fala que as ideias dos eus que a gente tem aí, nessas em infinitas probabilidades, vivendo experiências ao mesmo tempo, elas precisam também estar familiarizadas consigo mesmas, elas precisam estar também orientadas para seguir um caminho igual, porque eu lembro muito bem de uma palestra, não lembro qual, que ele falava assim: você quer prosperar, mas tem um eu seu que não quer e que não acredita na prosperidade. Então você não vai conseguir prosperar aqui. Aí eu falei, ferrou, né? Porque se é assim, como é que eu vou saber como é que eu vou saber lidar com isso? E aí quando a gente tem a intenção de aprender, as ferramentas vêm na nossa mão, né? E eu lembro que eu me questionava muito sobre isso. E aí vem o material do 7, e aí eu passo a entender que esses eus são ideias, né? Eles podem estar focados nas suas manifestações físicas, mas eles são ideias que vêm dentro de um só núcleo de consciência. E eu faço parte deste meu núcleo, assim como outros eus meus também fazem parte. Então, se eu voltar a me enxergar como realmente sou, esses meus outros eus, essas minhas outras ideias também vão pegar esse impulso, vão sentir esse impulso. E aí a gente começa a harmonizar os nossos eus, a harmonizar todas as ideias que vêm desse grande núcleo que sou eu, que sou a minha consciência maior, o meu eu interior, a minha centelha divina, seja lá o nome que a gente quiser dar. Mas é esse o processo, é assim que funciona. E num sentido menor, é assim que funciona também o nosso padrão manifestado aqui. Então, as minhas ideias, como Fernanda, estão batendo, ou a Fernanda que quer prosperar, acredita na dificuldade, tem ainda uma energia dentro dela, uma crença dentro dela que acredita na dificuldade, que acredita que tudo é difícil para ela. Quando eu olhar e falar, chega, eu não vou mais responder a um padrão bobo que eu criei sem sentido e que só está me fazendo sofrer e me distanciar cada vez mais daquilo que eu realmente sei que posso ser. Então eu reformulo essas ideias, a minha mente consciente recebe esse padrão, organiza todo o meu ambiente exterior, todo o meu ambiente físico, o meu corpo físico recebe esse padrão, eu passo a manifestar fisicamente essa prosperidade que eu quero alcançar e aí toda a minha vida, todo o meu exterior muda de acordo com o trabalho que eu for fazendo das minhas crenças. Então, olha como é importante o poder das nossas crenças, porque é ela que cria a nossa realidade. Nós somos consciência, pessoal, apenas isso. Nós somos um pacote de ideias. E aí o que a gente vai manifestar na nossa vida física vem disso. Não existe outra coisa senão essa. Então, esquece karma,
esquece pecado, esquece tudo isso. Se vocês estão vivendo uma situação que você chamaria de uma situação karmática, refaça crenças. Refaça o que você acredita ser possível para você. Pense naquilo que você quer e veja qual é a reação da tua mente, conscientemente falando. Qual é a reação que você tem em relação a isso? Busque a crença que você tem em relação a se isso é possível ou não para você. Reformule as suas ideias. Esse é o caminho para a gente ser feliz. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.